Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu quero falar com vocês sobre 3 escalas, certo? Então, que são as escalas, ao meu ver, as mais importantes, que tem muito mais a ver com o nosso trabalho do que as outras escalas, né? Eu vou deixar um vídeo por último, um vídeo, na verdade, só para a escala motora, porque ela é uma escala maior, ela é uma das maiores, mas eu, assim, quando eu faço a avaliação utilizando o Bailey, eu foco muito mais nessas de hoje, desse vídeo de hoje, porque eu acredito que tem também muito mais a ver com a minha formação e com o que eu quero de fato pra minha trajetória profissional e com o meu papel em relação com essa família do que as outras escalas. Vou dar um exemplo. Por mais que a gente tenha um conhecimento sobre a escala motora, mas nosso grande foco na intervenção, pelo menos ao meu ver, ainda é na cognição, na intervenção e no comportamento. Eu não sou fisioterapeuta, certo? E por mais que a gente também aplique, lógico que também a escala motora ela não é só para avaliar aspectos motores, mas também de psicomotricidade, né, que é algo de nossa competência. Porém, não é meu grande foco, né? Eu avalio dentro do olhar da psicomotricidade. Eu não avalio dentro da parte física mesmo, porque a minha formação não é em fisioterapia, certo? Então eu escolhi, a gente vai começar pela escala cognitiva e daqui a pouco vocês vão descobrir para que serve isso. É uma diquinha que eu vou dar a vocês. Eu não vou ler a escala toda, porque ela é gigantesca, mas eu separei alguns pontos para comentar com vocês, assim, ó. Tá vendo? Tem umas coisinhas aqui, tipo... Ai, meu Deus, eu tô mais cega que vocês. Tem umas coisinhas aqui circuladas, ó. Vocês estão vendo que tá circulado? Tudo que tá circulado é que eu vou dar diquinhas, porque acredito que no material que vocês receberam na apostila está lá na íntegra. Jéssica, você montou fotos. Mandei fotos, porque, minha gente, o scanner... Como é que vocês conseguem ler no scanner, pelo amor de Deus? Eu não consigo. Não consigo. Eu não sei se a minha vista tá muito ruim. Não sei se é isso ou se é porque realmente a qualidade do scanner não é boa comparado com a foto. Foi o que eu achei. Teve imagem que ficou melhor do que outra, porque eu usei câmeras diferentes, né? Eu, abestalhada, descobri uma função extra na câmera. E aí, quando eu descobri, magicamente o mundo mudou. Tudo melhorou. Vocês vão perceber que tem uma escala, não lembro qual foi, se foi de comportamento, mas comparado com as últimas escalas, a qualidade das últimas estão melhores, porque eu tinha descoberto essa função. Mas dá pra ler. Não vem dizer que dá pra ler, não, que dá pra ler. Que, minha gente, meu pai tá com uma visão comprometidíssima, ele conseguiu ler, que eu mandei pra ele, eu falei, pai, você consegue ler? Ele conseguiu ler, ele deu zoom na tela, mas ele conseguiu ler. Então vocês estão com uma visão boa, eu não tenho uma visão tão boa aliás, tão ruim quanto a do meu pai, já fez 8 cirurgias, só num olho. Tá com uma visão super comprometida. E mesmo assim ele conseguiu. Então não venham dizer que não conseguiu ler, não, que é mentira. Vocês conseguiram sim. E vocês estão sendo muito dramáticas. Então, sem drama queen, por favor, tá? Então, vamos lá, ok? Que vocês conseguem sim, eu consegui na imagem. Sem zoom, e olha que eu sou a cega. Eu não enxergo nada de longe. Só enxergo assim, as coisas de perto. Pra vocês aprenderem que visão não tem nada a ver com idade. Que eu sou mais nova que alguns de vocês. Eu tô com uma visão péssima, por sinal também. Mas eu vou tentar ler sem óculos, porque eu também não enxergo muito bem. Mas pra provar a vocês que dá pra ler sim. Lá tá igual aqui. Ah, essa aqui é um papel. Claro, né? Lá não tá impresso, mas se vocês imprimirem vai ficar no mesmo tamanho da folha. Mesma coisa. Tá mais real que minhas fotos do Instagram. E mesmo assim dá pra ver, certo? Vamos lá, minha gente. Sem piadas. Vocês estavam cansados de mim. Eu vi algumas mensagens. Ai, cadê você? Cadê você? É ruim, mas faz falta, né? Então, eu espero que esse vídeo fique 1h30, fique 2 horas, pra vocês cansarem de me ver, certo? Mas eu vou dar uma explicação, porque eu passei um tempo sumido. O que foi que aconteceu? Gente, provas. É porque a câmera que tá filmando é uma câmera de celular. E os arquivos estão todos nessa câmera, porque senão eu ia mostrar pra vocês o que aconteceu. Aula o tempo todo, laboratório de anatomia, mas assim, passei anatomia, que era uma matéria que eu tava assim, morrendo e de nervoso, porque imagina você estar todo o corpo humano pra cair numa prova, assim, tudo, do dedão do pé ao fio do cabelo.
Então agora eu quero dizer a vocês que eu tenho conhecimento em anatomia geral, porque antigamente era só neuroanatomia, tá? Então, passei, minha gente, é o que importa a gente passar. Por isso que eu passei um tempo sumida, porque enquanto eu não aprendesse o que é cada osso do corpo e o nomezinho deles, eu iria estar sumida. Mas foi por conta disso. Mas eu sempre respondi em quem precisou, não fugi, eu estava aí presente. E também eu tenho liberado alguns materiais, que era o tempo que vocês liam. O problema é que vocês leem muito rápido. Eu achava que vocês fossem demorar um pouco mais, mas vocês foram bem rápidas. Que bom que vocês são empenhadas, né? Que vocês gostam de estudar. E eu fico feliz, porque tem turmas que eu tenho que estar pegando no pé para estudar. E vocês não, vocês estão pegando no meu pé para ter aulas, né? É isso. E outra coisa, eu tento botar um vídeo por semana. Acontece de atrasar porque eu adoeço, né? Também sou ser humano. Ou acontece problemas do tipo, como aconteceu esse da prova, que é uma questão super pessoal. Mas a minha frequência mesmo é uma vez por semana, sem dia fixo. Pode acontecer de eu vir aqui no domingo, como pode vir na segunda. Eu tento colocar sempre no início da semana, mas às vezes acontece um atraso ou outro, certo? Eu tô dando essa justificativa porque eu acho que tem que dar, sabe? Não, eu seria muito cara de pau de chegasse aqui assim, como se nada tivesse acontecido. E onde várias coisas aconteceram. Eu não consigo ser assim de não falar, certo? É isso, mas vamos começar a aula, por favor. Bom, gente, aqui é o seguinte, a grande sacada do Bailey é vocês aplicarem de acordo com o mês da criança, certo? Que diz o seguinte, quando a gente vê a ficha, diz assim, vem aqui nessa partezinha, cadê a câmera? Pronto, tá vendo? Vocês estão vendo, vocês vão pagar de vocês vão acompanhar. Diz o seguinte, 16 dias, um mês e 15 dias. Ponto inicial, A. Então, dentro da escala, ó, A, entendeu? Tudo que for com A é o que eu vou fazer com a criança, certo? Então, vamos procurar mais letra A aqui. Não, como é só 16 dias, aí é o quê? 1 e 2 só, certo? Então, quanto maior a letra, maior a idade, ó. Que 39 dias, certo? Então, é isso. Mas aí ele pede pra calcular a idade, né? Que calcula-se como? A data do teste menos a data de nascimento. E aí vai dar uma idade. E essa idade, aí vocês vão aplicar o teste. Então, vamos lá. A data que eu nasci menos a data do teste. Aí, vamos supor que deu 16 dias, 1 mês e 15 dias. É a letra A. Aí, vamos supor que deu 22 meses e 16 dias, que é equivalente a 25 meses e 15 dias. Aliás, 22 meses e 16 dias a 25 meses e 15 dias, que é equivalente, no caso, à letra M. Então, vocês vão fazer esse cálculo de matemática básica. É uma subtração. Data do teste menos a data de nascimento. Vai dar um tempo de idade, aí vocês convertem esse tempo em meses, e aí vem aqui, certo? É nesse sentido. Ok, vamos começar. Na idade A, como é bebê, é pra bebê, né? Se acalma quando se pega no colo, aí a pontuação, aí fala o seguinte, o critério de pontuação e comentário, o que é pra ser feito. A criança se acalma quando ela pega no colo, por você ou pelo cuidador? Sim, 1, não, 0. É sempre assim, 1 e 0, não tem mais ponto do que isso, é bem prático. Porém, tem muita coisa, porque é de acordo com a idade. Você não vai aplicar tudo, você vai aplicar de acordo com a letra, de acordo com a idade. Então, vamos supor, é um bebê, eu quero avaliar um bebê. Eu vou aplicar só o item A de cada teste. Isso é o de cognição. Aí, vamos supor que tem mais idade, eu aplico B, certo? Só que eu não vou falar todos os itens, porque tem um material que vocês receberam. Eu vou dar as dicas de algumas atividades pontuais. Vamos lá. Protocolo B, né, item 3, que diz assim, preste atenção no objeto durante 3 segundos. Então, ele presta atenção em objeto durante 3 segundos, aí ele pede para sempre utilizar um cronômetro. Não precisa ser o pé da letra também, certo? É saber se a criança presta atenção em algum objeto. Você coloca um objeto na frente da vista da criança, ela presta atenção ou não, certo?
discrimina objetos, sabe a diferença de um objeto para o outro, certo? Aí ele diz aqui 5 segundos, aí dá o tempo máximo de exposição do objeto, 5 segundos. Aí o 8, preste atenção no objeto durante 5 segundos, reage ao desaparecimento desse objeto. Então, quando você tira o objeto da vista da criança, ela acompanha você tirando o objeto, você escondendo, ela chora, como é que ela reage? Ela desvia a atenção, então pontuação. Os olhos da criança se movem de um objeto a outro em resposta ao som ou movimento de objetos. Então ela reage a isso, certo? Aí vamos lá. A página 4, eu risquei tudo, eu vou falar tudo. A figura 11 demonstra preferência visual quando ela olha para algo. Você percebe que ela olha em algum lado específico. Vamos lá, a criança olha por mais tempo para o padrão listado em ambas as páginas. Por exemplo, aqui diz o seguinte, livro de estímulos, mas você pode utilizar objetos, certo? Eu particularmente prefiro utilizar objetos, certo? Ou livros assim, como esses aqui, ó. Esse livro aqui, ele é bem legal, porque ele tem poucas figuras. Então procure livros que tenham poucas figuras. Apesar que o diferencial desse livro é a textura. Mas se não tem esse livro, vocês podem utilizar folhas A4 com imagens e colocar textura nas imagens, certo? Então vocês podem observar como a criança olha para esse tipo de livro ou objetos, certo? Eu gosto mais de objeto, eu vou mais pelo concreto mesmo do que livro, que não é toda criança que gosta de livro, não. O livro é um dos últimos reforçadores que a gente coloca digamos assim, na intervenção da criança. É muito mais brinquedo, certo? Habitua-se ao objeto, então, ela, por exemplo, a criança se habitua dentro de 30 segundos exibindo diminuição da atenção, então ela se acostuma com aquilo que ela tá vendo, certo? A 14, prefere um objeto novo, ela tem um brinquedo dela, você colocou um objeto novo, ela prefere qual? Aí, aliás, a 14, habitua-se a uma figura, então a criança se habitua dentro de 30 segundos, né, novamente, e aos poucos vai diminuindo essa atenção. Quando você dá um objeto para essa criança, no início ela tá super empolgada, aí depois ela vai diminuindo essa empolgação, certo? Leva o objeto até a boca, é um exemplo, ela quando pega o objeto, ela leva a boca, ela inspeciona o objeto com a própria mão, ela faz sequência de movimentos envolvendo a imagem, no caso, a criança se aproxima da imagem no espelho e ela faz algum movimento, ela se olha, certo? Sequência envolvendo respostas ao ambiente, consciência de novidades. A criança exibe consciência de estar em novos ambientes, ela sabe que está em novos ambientes. Então perceba o seguinte, toda vez que tiver esse relógio, aqui ó, deixa eu botar pra vocês verem, tá vendo? Toda vez que tiver esse relógiozinho, é atividade com objeto, com algum material. E essas outras, geralmente assim ó, quando tem nenhum, são atividades de observação, certo? É pra você responder. Ok, então ele tem essa dificuldade que eu acho, que eles misturam. Eu acredito que os testes... Acho que eu derrubo tudo aqui. Eu acredito que os testes, eles deveriam ser separados de a parte prática e a parte da observação, porque confundem muito as pessoas. A pessoa tá lá no meio de uma atividade e do nada vem uma pergunta, entende? É algo que eu acho chato, que deveria já vir separado, assim, esse você aplica e esse você observa. É um erro deles, eles colocam tudo muito junto. Mas a ideia deles, na verdade, é muito mais assim, de primeiro se aplica para depois se preenche. Porém, as folhas de aplicação, né, elas já vem tudo junto, ela já vem, a instrução já vem com tudo. Então é algo que fica a dica dele. Quando você for preparar material, por favor, separe o que é prático, o que é observacional. E a dica, porque eu dou pra você antes de você for aplicar o material, você separe o item que você vai usar. E os materiais, sabe? Por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu risquei tá aqui tudo riscado, que eu ia falar pra vocês. Então, pega o material de vocês e imprime e risca o que vocês vão usar, sabe? Façam anotações, porque facilita muito a vida, ó. Tá vendo? Ó, aqui eu escrevi uma anotação. Então façam isso do que pegar assim no seco e ir aplicando, porque vocês vão demorar mais tempo.
Aí na página 5 eu pontuei o seguinte: se a criança olha para as figuras de um livro de figuras, né? E aí eu usaria esse livro. Eu aplicando, eu gosto de usar esse livro, eu amo esse livro. Então, tá vendo que ele tem texturas? Vocês podem fazer isso em casa com folhas de papel 4, ó. Uma figura em uma página, 4 em outra, aí vira. E novamente assim, ó. 1 e 4, certo? E aí vocês podem deixar também com nome, se quiser explorar a parte de leitura, ok? Tem criança que aprende a ler cedo, então fica a dica pra vocês, certo? Aí na página 6 diz o seguinte, que eu botei pra vocês, foram 2 itens. O item 38 é: explore buracos num tabuleiro de pinos, aqueles brinquedos de encaixe. Seria um exemplo. Ou brinquedos que tenham pinos, certo? E aí diz assim, a criança intencionalmente coloca o dedo em pelo menos um buraco. Então poderia ser aqueles brinquedos de encaixe também, a criança explora esse brinquedo, certo? 43, a caixa transparente. Aí o material é caixa transparente, objeto pequeno de interesse, cronômetro de 20 segundos. Pontuação, a criança paga o objeto através da parte aberta da caixa dentro de 20 segundos. Ele quis dizer o quê? Você paga um recipiente, um estojo que você tem em casa, bota um objeto dentro e para a criança pagar. E aí ela tem que pagar em pelo menos 20 segundos. Mas a gente sabe que a gente não vai ter tempo de ficar fazendo conta, né? De quantos segundos ela levou para pagar. Então, qual é a dica? Saber se a criança pega ou não o objeto dentro de um recipiente, certo? Aí a página 7, item 48, 49 e 50. Foi o que eu pontuei para falar para vocês. 48, diz assim: sequência envolvendo brincadeira de relações si mesmo. Boneco, urso, copo de plástico, colheres, bola pequena, toalha de rosto, vários blocos. A criança se envolve em brincadeiras de relações, incluindo ela mesma. Ela brinca com esses objetos, certo? Ela brinca com função, é isso que ele quer saber. 49, sequência envolvendo tabuleiro, uma peça. O tabuleiro, conjunto de blocos, aí tem os blocos quadrado, círculo, triângulo. A criança coloca corretamente pelo menos uma peça no tabuleiro, podendo demorar até 180 segundos. Então ela pega o brinquedo de encaixe e ela coloca essa peça dentro desse brinquedo de encaixe, certo? Ou dentro daquele jogo, certo? É um exemplo. Aí é 50, encontra objeto escondido, né? Você vai esconder alguns objetos debaixo de uma toalha, de 2 toalhas na verdade, e aí vai pedir para a criança procurar e encontrar, certo? Aí diz assim, a criança encontra o bracelete, ele deu a dica de bracelete, ao olhar primeiramente sobre a toalha de rosto correta, quando escondida, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Então a criança vai procurar de acordo com os lados que foram dadas as dicas. Certo? Aí vamos na próxima página. Aí agora a gente vai pra página. Deixa eu ver qual outra página que eu pontuei para dar dicas a vocês. Bom, não pontuei mais de uma página, então vamos para essa página final, que é o inventário da observação do comportamento. Aí aqui no final, o que ele diz é o seguinte: responda a cada afirmação colocando o sinal de visto na coluna que descreve a frequência que o comportamento foi observado durante o teste. Para as classificações do cuidador, lê a descrição de cada comportamento ao cuidador e peça para ele que classifique o grau em cada afirmação é típica do comportamento cotidiano da criança. E diz o seguinte: classificação do examinador e classificação do cuidador. Então, é o quê? Qual a interpretação do examinador e qual a interpretação do cuidador. Então, você, profissional, vai responder esse lado e os pais vão responder esse outro lado, certo? Então, vamos lá. Emoção positiva, sorrisos e risadas. A criança riu, teve sorrisos e risadas, aí entusiasmo, mostra entusiasmo, animação, exploração, explora objetos no ambiente, facilidade de participação, cooperatividade, atividade moderada. Então tem vários pontos, certo? Aí diz assim, nunca ou raramente foi observado. Ela teve sorrisos? Aí você vai dizer se sim ou se nunca. Por exemplo, foi observado algumas vezes. Aí você vem aqui e marca. Foi observado na maior parte do tempo. Então, na maior parte do tempo ela riu. Aí você vem e marca se ela riu, certo?
E aqui, com relação aos pais, por exemplo, se eles têm isso no dia a dia deles, né? Se a criança tem isso no dia a dia dela, por exemplo. Aí o pai pode dizer, não é típico de forma alguma, a criança nunca ou raramente se comporta dessa maneira, certo? Então, que é um roteirozinho de observação para anexar, fazendo um comparativo da reação dela com os pais e dela com você, porque os fatores sociais, eles interferem muito. Bom, essa foi a escala cognitiva. Agora vamos para a próxima escala, a do comportamento. Aliás, vou pegar de linguagem, porque de linguagem também tem umas baterias. E por último, a gente vai para o comportamento. A do comportamento, ela é muito mais observacional, certo? Vocês já entenderam essa parte, né? Nem vou explicar de novo. Vocês são inteligentes. Vocês são muito inteligentes. Vamos lá, linguagem. Diz o seguinte, na terceira página, eu circulei o preste atenção na pessoa momentaneamente. Isso é uma questão de observação. A criança presta atenção nas pessoas quando estão perto delas. Por exemplo, se acalma quando falam com ela, certo? Aí aqui já tem uma parte de atividade, que é o quê? Brinquedo de apertar que faz barulho. Ela reage ao som do ambiente, ela reage com esse brinquedo, certo? Aí outra atividade, sino e chocalho. Procura por o som ao mover a cabeça, então você bota o chocalho aqui, ela procura ou não, certo? Aí discriminações, por exemplo, sabe a diferença do som do papel e do chocalho? Aí, brincadeira contínua com objetos. Objetos de interesse da criança, aí a criança interage com os objetos por pelo menos 60 segundos. A criança brinca com os objetos, ela brinca com esses brinquedos dela. Como é o comportamento dela? Página 4. Sequência envolvendo identificação de objetos. Aí aqui tem os objetos que ele indica, né? Um livro de história, um copo de plástico, uma colher, uma bola pequena e um boneco. A criança identifica corretamente pelo menos um objeto, pois você vai pedir que a criança dê pelo menos um objeto e diga um nome. Seria um exemplo. A 17, mesma coisa, só que sequência envolvendo figuras. E aí a criança vai identificar corretamente a figura, certo? Aí na página 5, ela entende o uso de objetos. Então são 6 figuras e ela vai simplesmente identificar corretamente pelo menos essas 3 figuras. Então vamos lá. Vou dar o exemplo que vocês podem utilizar o livro. Esse livro aqui. Gente, eu não tô ganhando dinheiro nenhum pra fazer propaganda dele. Eu só gosto muito dele. Por isso que eu tô fazendo. Então tá aqui até sujo, tô vendo? Ele tá sujo porque eu gosto de verdade dele e uso bastante. E ele vocês podem fazer em casa. A dica eu já dei a vocês. Se vocês quiserem até deixar organizado, compra aqueles espiral de fichário, coloca as folhas tudo no espiral, fica até mais prático. Pode mandar plastificar a folha também, ou vocês mesmos podem plastificar em casa. Tem tutorial no YouTube que ensina a fazer isso. Então, eu tô olhando pra não abrir minha blusa, né? Que esse livro quase que eu ia abrindo agora há pouco. Mas, você pode ir voltando ao teste, ele diz assim, identifica o uso dos objetos, né? Aí ele fala 3 figuras. E também ele diz assim, entenda as relações as relações parciais ou completas. Aí ele diz o seguinte, a criança identifica corretamente pelo menos 3 objetos. Então, eu tô lá com a criança, eu pergunto, quem é esse? Ela vai dizer, o peixe. Quem é esse? Ela identifica, aí você pergunta, qual desse aqui é o peixe? Ela vai apontar. Qual desse é o coelho, entendeu? E aqui tem várias figuras, estou passando pra vocês. Pipa, com certeza, essa geração nova não vai saber o que é, né? Então a gente pode botar uma figura mais atual, mais da realidade da criança. Aí tem a bola, tem a borboleta. Aí aqui eles já identificam mais, já a bicicleta, o carrinho, o avião, o barquinho. Aqui talvez eles também não identifiquem, dependendo da realidade da criança. Aí aqui tem um robô, um pássaro, uma boneca, certo? Uma vaquinha, os animais. Então vocês podem trabalhar com outras figuras, assim. Até mesmo figuras que a criança gosta, que seja da realidade dela. Não precisa ser as figuras que estão aqui ou que estão no teste. Você tem que seguir o princípio do teste, que ele identifica, certo? Aí, a atividade número 30 é entende pronomes como ele, eu, meu, você. Então, por exemplo, ele, o menino, ela, a menina, ela, a boneca, ele, o sapo. Olhou pro sapo e falou assim, cadê ele? Não, sapo, certo? Entende conceitos para tamanho.
Por exemplo, a criança identifica corretamente tanto objetos grandes quanto pequenos. Pelo menos 2 pares de figuras. Então, vão trabalhar com esses tamanhos. Vamos lá. Esse aqui é maior do que esse. Então, qual desses é o maior? Quem é o maior que é o menor? Trabalhar isso, certo? Seria a dica, uma das dicas. Aí aqui na página 6 diz o seguinte. Novamente, entendo pronomes, né? Já foi explicado. A 7. Sequência envolvendo entendimento de preposições 4 corretas. Por exemplo, o copo com a alça, o cadarço e o bloco com fogo são materiais. A criança sabe corretamente a instrução para pelo menos 4 tarefas. Então, vocês podem pedir para a criança colocar em cima, através, contra, dentro. Então, o cadarço pode estar dentro do copo, certo? O bloco também. Então, vocês vão trabalhar essas proposições. O que está dentro, o que está abaixo. Aí, o 44. Entende verbos do passado. Então, vou dar um exemplo. Tragam frases, né? Tragam frases. Por exemplo, choveu ontem, certo? Aqui já é para dados maiores, ó. 42 meses. Ok? Entendo conceitos de minoria, muito pouco, certo? Imagens que trabalhem isso. Tem muito, até mesmo no livro. Qual lado aqui que tem muito e que tem pouco? Esse tem pouco, esse tem muito, certo? Nesses sentidos. Podem adaptar. É bom adaptar. Aí aqui fala o seguinte, vamos lá ver mais coisas. Aí aqui fala sobre teste de comunicação expressiva, a segunda parte. Aí ela é muito mais observacional, certo? E, por exemplo, inicia a interação para brincar. E aí vocês vão respondendo as perguntinhas, tá vendo? Nenhum. É mais assim, roteiro mesmo de pergunta. Aí aqui tem uma atividade na página 11, tem algumas atividades, mas eu selecionei alguns para comentar com vocês, que é a 31, sequência envolvendo a nomeação de figuras de ação. Por exemplo, uma figura. A criança nomeia corretamente a ação em pelo menos uma figura. Então, você vai trazer figuras que ações. Por exemplo, pessoas comendo, brincando, e vai perguntar a ela o que é que essas figuras representam. Então, você pode botar no papel mesmo, figuras de desenhos. Um menino brincando, um menino comendo. E aí pede para ela falar e diferenciar, certo? Aí a 34 usa verbos do gerúndio, que é o quê? Correndo, comendo. Então, ela vai falar o que esses meninos estão fazendo e vai utilizar os verbos nos seus devidas formas e tempos verbais, certo? Aí a 36 usa diferentes combinações de palavras, por exemplo, nas frases que ela fala, que ela constrói. Usa palavras como substantivo, verbo mais substantivo, pronomes, enfim, adjetivos. Como é que ela constrói essas frases? A 37, em sequência envolvendo nomeação de figuras de ação. Aí o livro de figuras, aí fala, a criança nomeia corretamente a ação em pelo menos 5 figuras. Mesma coisa da outra, né? Ela vai nomear ações, só que dessa vez tem que ser 5. E aí, vamos chegando ao fim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tinha circulado pra falar pra vocês. Aí aqui no final é a mesma coisa da escala cognitiva. Vocês vão preencher e os pais vão preencher também, certo? Porém, de acordo com, aí novamente, emoção ou comportamento. Ok? Aí agora a gente vai pra última escala desse vídeo. Que vocês viram como é fácil? E vocês ficam, ai, que coisa difícil. Não é difícil. Não é difícil, é muito simples mesmo. E como pontua esse negócio, Jéssica? Essa escala é diferente, mas as outras é 0 e 1, certo? Aí aqui diz o seguinte, a data, idade, meses, dias, então é a mesma coisa de sempre. Só, gente, que essa escala, ela é toda observacional. Vamos ler. Essa escala é concebida para medir o quão bem seu filho e sua filha atingiu certos marcos socioemocionais para sua idade. Note que esta seção tem pontos de parada específicos com base na idade do seu filho. Para cada pergunta, faça um círculo no número da coluna que melhor descreve com qual frequência você observa o comportamento em seu filho. Faça um círculo somente em um número para cada pergunta. Já vou explicar
O que significa isso, né? Responda todos os itens até chegar ao ponto de parada para a idade do seu filho. Se ele não tiver apresentado o comportamento, faça o ciclo número 0 para não sei dizer. Então, minha gente, o que é que isso quer dizer? Isso aqui é uma bomba relógio na mãe de um pai. Por quê? Os pais às vezes se empolgam e eles saem preenchendo como se estivesse preenchendo, sabe o quê? Eu vou dar um exemplo. Eu comparo muito com meu pai, assim, quando eu vejo um pai preenchendo isso, eu comparo muito com o que meu pai faz. Meu pai faz assim, ele quando vai jogar na Mega Sena, ele quando vai pintar as bolinhas da Mega, ele pinta assim na doida. Aí eu digo, pai, se inspira pelo menos, porque vai que tu tem uma intuição e ganha. Aí ele disse, não, eu tô só jogando, enfim. Que nem muitas vezes eu já vi pai fazendo isso, sabe? Sai marcando na doida. Ou então assim, parece quando tá preenchendo aquelas entrevistas de dinheiro pra saber quanto que a renda da família, que ninguém bota exatamente o que é, né? Ou bota pra mais ou pra menos. É a mesma coisa. Então, cuidado, minha gente. Qual é a dica que eu dou a vocês? Apliquem de preferência com essa família. Tem uma sessão, 2 sessões pra vocês preencherem junto. Você perguntar e você preencher, entendeu? Porque se você deixar levar pra casa, minha gente, pode se preparar que vai ver que nem o bilhete da Mega Sena. Então, assim, tenham cuidado com relação a isso. Porque não é todo pai que vai preencher. O pai, quando eu falo assim, pai, mãe, cuidador, enfim, de modo geral. Como de fato é. Porque o que acontece muito assim, eles se empolgam. E aí, simplesmente, o que acontece? A criança não ri, ou não fala, ou não verbaliza. E aí, o pai, com medo do que aquilo significa, diz, não, meu filho não sei dizer. Não é não sei dizer. Ele sempre não fala, ele sempre não ri. Entendeu? Você tem que ser verdadeiro, você tem que ser verdadeiro. E nem sempre isso vai acontecer. Então, qual é a dica? Dependendo, vai do filho e de cada um de vocês. Se vocês não quiserem fazer isso que eu tô dizendo, não tem problema também não. Você tira a xerox disso aqui, você imprime isso aqui e entrega, boa sorte. Mas eu, particularmente, eu tenho receio quanto a isso, sabe? Assim, eu tenho bastante receio. Mas vamos lá. Primeira parte, né? Mostre interesse de modo calmo e agradável na maioria dos sonhos. Aí o pai vai dizer, não sei dizer, não sabe. Nunca, em alguma parte do tempo, aí é número 2. Na metade do tempo, na maior parte do tempo, sempre. E aqui vai se dizendo, né? Vai marcando, certo? E aí tem várias perguntas e ele segue marcando, ok? Aí diz assim, para os cálculos de pontuação do processamento sensorial, some o total das pontuações do 1 ao 8. Aí você vai somar os pontos todinho do 1 ao 8, certo? Seria isso aqui. Aí, vai aqui. Para aqui, se seu filho está entre 0 a 3 meses. Aí, se a criança está entre 0 a 3 meses, o pai só responde até aqui. Então, aqui ele vai dando dicas conforme os meses, certo? E aqui vocês vão ler, tem vários meses, várias idades, certo? Aí, segue para outra parte da escala, que é a seguinte. E ela já traz outra forma de pontuar, ela vai do 0 ao 3. Que significa não consegue, ou nunca, ou quase nunca, às vezes e 3 sempre, certo? Aí diz o seguinte, aí ele vem dizendo o que significa o 0, 1 aqui, ó. Nessa partezinha aqui, vocês podem procurar no material de vocês que tem lá, tá vendo, ó? Vem dizendo que critérios correspondem a cada um desses números. Por isso que é bom fazer isso com os pais, certo? E aí, enfim, olha para o rosto dos outros quando eles estão falando. A criança olha para o rosto do outro quando tá falando. Estabelece contato visual. Ele vai responder. Não consegue, que é o 0. Nunca, ou quando é necessário, que é o 1. Às vezes, o 2. O 3, sempre. Aí marque se você supôs. Eu não sei, tô supondo. Aí você seleciona um número, se for o pai que tá supondo. Ele vai selecionar um número e vai marcar aqui, certo? Então, aí segue com as 1001 perguntas. Aí vai toda a parte de comunicação. Aí, na outra parte, é vida em comunidade, né? A vida em família. Que é assim, reconhece sua casa, sua vizinhança imediatamente. Quando tá chegando em casa, ele reconhece, tá chegando na rua de casa, reconhece, tá chegando em casa.
Aí a 2, caminha na calçada em vez da rua. Isso é muito importante, certo? Terceiro, informar aos pais quando alguém bate na porta. 4, mostra respeito à propriedade pública. Por exemplo, joga o lixo em lixeiras, porque tem criança que é bem ao pé da letra isso aqui. Eu já vi muito em shopping, nos cantos, que quando o pai joga algo fora do lixeiro, a criança reclama. Quando não para no... Quando, por exemplo, eu vejo muito isso. Quando passa no semáforo amarelo, eu já vi criança reclamar. Como tu viu, Jéssica? Eu tava do lado do carro, o vídeo tava baixado tanto do carro que eu tava quanto da criança, e deu pra ouvir a criança reclamando, não pode passar no amarelo. Então, e as crianças verbalizam também isso em escola, em consultórios, certo? E aí tem várias outras, por exemplo, pede para ir em um parque ou algum local que ele gosta, um local favorito, certo? Aí vocês vão perguntando. É quase que um estilo anamnese, né? Sendo bem verdadeiras. É aqui, função pré-acadêmica. São aquelas funções que antecedem as funções acadêmicas, né? Óbvio. O que são funções acadêmicas? Leitura, matemática. Então, as que antecedem são o quê? Canta canções infantis, canta a música do alfabeto, aponta para imagens e livros, conta questionado, segura uns giz de cera, fala a sua idade, conta de 3 ou mais objetos, conta de 1 a 20. São aquelas idades iniciais, né? O maternalzinho, são coisas que eles fazem nessas primeiras idades, certo? Aí segue aqui vida doméstica. Como é a vida doméstica, né? Pega biscoitos, salgadinhos ou outros alimentos de uma caixa ou saco, liga e desliga a televisão, aponta para um lugar onde suas roupas estão guardadas, e aqui também tem vários outros pontos. É muita coisa, né, gente? Muita coisa mesmo. Aí segue também, aí saúde e segurança, chora ou reclama quando ele ou ela não se sente bem ou está machucado. Engole medicamentos líquidos para tratar doenças se necessário. Evita esbarrar em paredes ou objetos ou engatear e andar. E mais uma vez, uma série de perguntas, certo? E aqui segue lazer, autocuidado. Aí tem autodireção, o que é isso? Mostre interesse em um brinquedo ou outro objeto, olhar para este por alguns segundos, pare de reclamar ou chorar ao ser pego no colo ou falarem com ele, certo? Aí aqui a parte social, que é bem importante, que isso é sintomatologia, que aí vocês têm que estudar bastante. Por exemplo, sorrir quando ele vê ou ela vê um dos pais, como ele reage em relação a isso. A parte motora, né? Um breve adendo na parte motora. Mais uma vez segue. E é isso, minha gente. E aí aqui finaliza. E aí aqui a gente já acaba a escala, certo? Então, é isso. E beijo. Até a próxima aula.